Agora eu vou conversar com o Dr. Luiz Fernando. Bom dia, doutor. Fique à vontade. Seja bem-vindo ao programa Cidade na TV. Obrigado. Doutor Luiz Fernando, que é psiquiatra, né? Isso. Vai estar aqui conversando. Um bom dia, né, primeiramente. Bom dia. O doutor vai estar conversando com nós sobre a síndrome do pânico, né, doutor? Esse mal que muitas vezes assola muita gente e a gente não fica nem sabendo. Pessoas bem próximas a gente tem essa doença. É doença ou é... É uma doença. É um transtorno psiquiátrico, talvez um dos mais comuns que a gente trate atualmente. O transtorno do pânico ele é classificado dentro dos transtornos de ansiedade. E ele é caracterizado por um tipo de evento muito típico, que é o que a gente chama de ataque de pânico, né? É uma crise bastante intensa de sintomas físicos que as pessoas têm, muitas vezes sem motivo nenhum. Então, está em casa, tranquilo, de repente começa a sentir taquicardia, o coração acelera, começa a sentir falta de ar, uma sensação muito angustiante. Algumas pessoas descrevem como uma sensação de morte, né, como estivessem passando mal. Alguns chegam a ter sudorese, suam bastante, tremem, uma sensação de que vão passar mal. Geralmente esses pacientes têm essas crises de forma recorrente, tem quase todos os dias, e costumam, logicamente, procurar o pronto-socorro, né? E geralmente o clínico geral, o médico, ele não encontra uma causa definida. E isso atrapalha bastante, porque além de criar toda a angústia de ter o evento do ataque de pânico, as pessoas começam a ter muito medo de ter uma nova crise, começam a evitar sair de casa sozinhas e tudo mais. Doutor, nós fizemos uma enquete com o pessoal falando sobre síndrome do pânico. Gostaria que o senhor acompanhasse comigo essa enquete. Pode rodar. Olá, Anderson. Viemos até as ruas de Curitiba verificar se as pessoas sabem o que é a síndrome do pânico. Você sabe o que é a síndrome do pânico? Não sei bem direito, mas eu tenho para mim que é uma pessoa que tem medo de tudo. Principalmente eu tenho medo de altura, morro de medo de altura. Não sei se isso seja medo. Tenho medo de morrer também. Então, não tenho ideia. Acredito que seja alguma coisa ligada a medo de ficar sozinho ou medo de muitas pessoas, sei lá. Pelas informações que eu li, seria medo de tudo. Medo de sociedade, medo de ônibus, que é o fluxo em geral. Acredito que seria isso. Síndrome do pânico é quando a pessoa se apavora com alguma coisa, né? Ficar presa no elevador, nossa, aquilo ali só chega quase a pensar que vai morrer. Isso aí é uma das fatores do síndrome do pânico. O síndrome do pânico é uma doença que vem do estresse, do nervoso, a pessoa esquece, sai na rua, fica perdida, não gosta de ficar sozinha, tem medo de dormir, de dormir e ficar sufocada. É isso aí, doutor. Às vezes o pessoal ali, a gente observou, confunde muito, o senhor estava me falando, com a questão de algumas fobias, né? Tem alguma coisa a ver? Não tem. Eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de elevador, então... Tanto as fobias como o transtorno do pânico, eles fazem parte de um quadro maior, que são os transtornos de ansiedade. É claro que as pessoas, de uma maneira geral, confundem, porque tudo tem a ver com o medo, né? Mas, de uma forma geral, o pânico, ele está mais relacionado com uma preocupação com sintomas físicos. Então, as pessoas elas começam a ter uma preocupação em ter ataque de pânico, né, que é aquela crise de sintomas que eu havia citado anteriormente, e é muito comum os pacientes começarem a ter medo de passar mal. Então, teve uma entrevistada que falou sobre medo de andar de ônibus, né? Parece que algumas situações, como locais com muitas pessoas, com uma restrição no espaço, fazem com que as pessoas sintam um pouco mais de sufocamento e percebem esses locais como locais onde elas podem ter crise com mais facilidade. Então começa a evitar, não consegue sair de casa sozinho, pegar um ônibus, usar o elevador. É bem dramático. É bem dramático essa questão do pânico. Sim. Com relação assim aos principais diagnósticos, o senhor estava comentando que às vezes vai no clínico geral, ele não consegue fazer esse diagnóstico da síndrome do pânico. Sim. Qual seria o principal, a pessoa que se sente, procurar o psiquiatra? Isso, o profissional que tem tá
está mais próximo de fazer o diagnóstico, realmente tem mais familiaridade com os sintomas, é o psiquiatra. A gente sabe que ainda existe realmente muito preconceito em procurar um médico nessa especialidade, mas com certeza quem tem esse tipo de sintoma vai ter uma melhor qualidade de vida ao fazer esse tratamento. Perfeito, doutor. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Cidade na TV. Eu volto a conversar com o Dr. Luiz Fernando, psiquiatra, sobre a síndrome do pânico, que o senhor estava me falando e até me assustei. Ela pode ser genética? É bastante comum haver uma história familiar de pessoas com transtorno do pânico. Então é comum eu desenvolver os ataques de pânico e na minha história familiar, os meus pais já terem algum problema parecido, irmãos ou tios. Realmente o componente genético é bem importante. Mas o estresse do dia a dia, o modo de vida da pessoa também, né? Pode... Sim, tudo que gera uma tensão sustentada, né? Como estresse do trabalho, os conflitos interpessoais, todos os desafios que a pessoa tem ao longo do dia, que gera essa sensação tensional, né? E não é de uma forma, não é adequadamente dissipada, a pessoa não sabe lidar com a própria tensão, isso vai cronicamente aumentando a chance de uma pessoa desenvolver um transtorno como o transtorno de pânico. A depressão, né, vem... A depressão tem a ver com isso, não tem a ver. Embora seja a apresentação, o tipo de sintoma seja um tanto diferente, existe uma relação direta entre pessoas que têm transtorno de pânico e no longo prazo isso pode acabar desenvolvendo sintomas de depressão. Nós temos uma pergunta aqui para o Dr. Luiz Fernando, que é psiquiatra, e está falando sobre a síndrome do pânico, de um telespectador nosso que mandou uma mensagem para cá. Vamos ver a mensagem? Marcelo, bom dia Anderson, tenho claustrofobia e alguns outros medos que não são considerados fobias. Elas juntas podem ser classificadas como síndrome do pânico? Aí doutor Marcelo fazendo essa pergunta aí. Bem, Marcelo, provavelmente o que você tem são vários medos, né? Então isso deve ser classificado como um transtorno de ansiedade. O transtorno do pânico, a síndrome do pânico, ela só é diagnosticada quando você tem eventos de sintomas físicos bastante intensos, como taquicardia, falta de ar, a sensação iminente de morte, aí a gente vai poder chamar isso de transtorno de pânico ou síndrome do pânico. A princípio, pelo que você está me dizendo, você tem uma série de medos e isso entraria dentro dos transtornos de ansiedade, a princípio. De qualquer forma, acho que seria interessante você fazer uma consulta com um médico psiquiatra para investigar isso um pouco mais a fundo e ter mais certeza sobre o que está acontecendo contigo. Pergunto. Posso perguntar? Claro. Pode. Uma coisa, doutor, que isso é um tabu. Eu acho que é um tabu. Consultar um psiquiatra não quer dizer que a gente é louco. Porque todo mundo já diz, vou consultar um psiquiatra porque eu estou louco. Eu diria, na verdade, que a maioria esmagadora das pessoas que procuram um psiquiatra, elas têm problemas muito diferentes do que a gente chamaria de loucura. Na verdade, são pessoas muito mais ansiosas, estressadas ou deprimidas. Essa é a maioria esmagadora dos pacientes que procuram um psiquiatra, sem dúvida. Doutor, mas o encaminhamento da síndrome de pânico é procurar mesmo o psiquiatra, né? Sem dúvida, a melhor opção é procurar um médico especialista. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Por ter comparecido aqui. Com certeza, uma próxima oportunidade, estaremos convidando a estar aqui. Muito obrigado. Esclarecendo a população Um abraço a todo mundo em casa. Esclarecendo a vocês que estão nos assistindo aí com o síndrome do pânico. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã, muito mais aqui na Rede Mercosul, a sua Record News do Paraná. Às 11 horas da manhã, Cidade na TV. Beijão, até lá. Tchau, tchau.